Vocês viram aí que vai um monte de coisa para fazer a instalação de uma Fulltech, né? Mas antes de qualquer coisa, antes de sair comprando as coisas, eu vou mostrar para vocês aqui o que que eu fiz, o que que eu usei para fazer isso, né? Melhor a gente planejar antes um pouco, porque pelo menos assim você não fica gastando à toa e tudo mais. Então a base de tudo, comecei no Paint mesmo, fazendo eu mesmo, fui fazendo em casa. Aqui foi os primeiros desenhos que eu fiz. Esse aqui era o planejamento da instalação da Fulltech, o que que eu imaginava colocar. Então eu queria colocar sensor na roda traseira, o tanque de combustível, o nível do tanque de combustível, né? Porque minha intenção era substituir realmente o painel do carro pela Fulltech. Então aqui tem um tanque de combustível aqui, então ele iria marcar tudo isso. Uma bomba, a princípio seria somente uma bomba, bobina. Aí aqui tem um sensor de pressão de combustível, é esse daqui. Sensor de pressão de óleo, sensor de fase. Como é distribuidor, eu vou usar o distribuidor lá como um sensor de fase. Pressão de temperatura da água. Aqui, temperatura do ar. Válvula N75, essa daqui é um futuro, né? Como eu vou colocar o turbo, a intenção é turbinar ele, então o futuro é já deixar mais ou menos colocado para ter o controle do booster. Aqui é o atuador da marcha lenta, que é feito por uma válvula de canister, sensor TPS, roda fônica, né? Para fazer um sistema sequencial. Então nesse sistema aqui eu pensei em duas bancadas para melhorar, assim, achando que teria uma alta cavalaria e tudo mais. Então eu pensava em utilizar de duas bancadas. Aqui é o sisteminha da caixinha de relé, pode ver que tem um excesso de relé aqui, alguns relés desnecessários, tipo se dar wide aqui desnecessário, posso colocar aqui junto com o da Fulltech. Os sensores também pode ser junto aqui, mas eu ainda tava optando ainda por uns sensores separados, que como era duas bancadas de bico, também pretendia por separado, bobina, bomba, ventoinha. E depois disso eu dei uma melhoradinha no desenho. Aliás, essa daqui é a ligação elétrica que seria do sistema, né? Então aqui no fundo aqui, essa é a ligação do chicote que vem da Fulltech. E esse daqui seria as alimentações. O vermelho e o preto aqui são as alimentações de cada sensor. Aqui é só exemplificando, aqui é o wide, né? No caso aqui, se eu não me engano, não era nem a Nano Pro, era só o wideband Nano. Então aqui já era pensando nela já também, que é a alimentação dos sensores e tudo mais. Então aqui era uma ligação. Tudo isso que eu vou deixar para vocês na descrição, se vocês precisarem vai estar lá. Então a princípio a ligação era essa. E como tudo a gente vai melhorando as coisas e tudo mais. E aqui já decidi tirar os 8 bicos, mantendo todo o sistema normal ainda. Mas aqui eu já tinha resolvido já tirar os 8 bicos. Eu achei que não valia a pena. Hoje em dia a Fulltech controla isso muito bem. Não tem porque tá andando com um monte de bico, fora do risco, um monte de mangueira, mais bico para gastar, mais bico para travar. Então você reduzindo a quantidade de bico, isso aí facilita muito a vida. Então aqui é essa questão dos 4 bicos aqui. Então aqui eu já tinha substituído por isso já. Não trabalharia mais com 8 bicos, mas sim com 4 bicos. Aqui eu conseguiria fazer sequencial. Se você usar os 8 bicos, você não consegue fazer sequencial. Seria somente semi-sequencial. Porque aqui, tá vendo? É duas ligações, então você não consegue. Na verdade, você usaria a primeira bancada e depois abriria a segunda bancada. Então seria o semi-sequencial ou multiponto. Então eu optei por tentar os 4 bicos, que assim eu não conseguiria fazer uma economia de combustível e tudo mais. Bobina eu nunca pensei em bobina individual. O pessoal diz bem dessa bobina da Volkswagen, eles falam bem também da bobina do Corsa. Então não tem por que gastar com bobina individual. Eu acho que ali é só um gasto a mais, então não teria necessidade disso. Então eu optei por usar a bobina mesmo dos Volkswagen, que é do Gol G5, se eu não me engano, das Kombi. É essa mesma bobina aqui. Tá, aqui já é uma evolução já. Pode ver que eu escolhi o sensor de roda, tirei o tanque de combustível, o nível de tanque também, ainda desisti. Eu andei avaliando e tem os painéis da ODG, que é muito bonito, então o plano é usar um painel ODG, então os painéis dos TSI, dos GTI, que vem com o velocímetro e tudo mais informações. O meu é bem simples, eu vou deixar ver se consigo deixar uma foto para vocês aí do meu painel, ele é bem simples.
tá? Então eu queria mais informações no painel. Então aqui, como o meu já tem sensor de velocidade, eu ainda continuo usando o sensor de velocidade, mas ele é direto no câmbio. Então eu vou usar o sinal dele tanto para lançar pro painel quanto também para a FUTEC. Já consultei com ambos, com a ODG e com a FUTEC, não tem problema, vai ser só o sinal para os dois, então não tem problema isso. Aqui continuando quase tudo igual, 4 bicos, a parte aqui de baixo também pressão de óleo, pressão de água, sensor de fase. Uma das mudanças também que teve em relação ao outro é que aqui vocês vão ver que tem um sensor a mais. Por que eu tirei o nível de tanque? Para eu adicionar um sensor a mais que eu achei bem interessante. Essa dica quem deu foi o Bernardo do Brutus Motorsport. Ele é um cara muito bom, muito técnico. E um dos vídeos assistindo eu vi ele usando esse sensor Bosch. E parecia muito bom, você consegue ter temperatura e pressão de óleo num sensor só. Então aqui eu peguei a mesma saída da FUTEC. Aí ela vai ligar, estaria ligada uma na questão de pressão de óleo e outra na temperatura do óleo. Isso vai ter uma dica dele que eu achei muito interessante. Então estaria ligado os dois nessa mesma saída e através de uma chavinha eu iria fazer essa troca. Lógico, tem que trocar o mapa na injeção eletrônica, tá? Aí você muda para o mapa que está a medida de pressão de óleo ou a medida da temperatura do óleo. Ela está localizada aqui porque minha intenção era pegar ela ali no cabeçote. Porque ela está localizada aqui do lado dos bicos, da pressão de combustível, tá? Porque a intenção era pegar ela ali no cabeçote. Então a pressão de óleo eu teria duas medidas, uma no cavalete e essa outra mais ali no cabeçote para ter esse comparativo. Então era essa a intenção. Eu vou deixar para vocês aí na ligação dele, como que é feita, o que a Bosch fornece dele. Eu vou deixar para vocês uma foto disso também. Tá? Então a intenção era essa, deixar essas duas linhas de pressão de combustível, ter essa pressão de óleo, tá além dessas duas, para ter mais informações, para evitar risco. Antes disso, a caixinha de relé aqui ela já mudou um pouco. Eu diminui ela, pus ela mais de canto aqui, deixei um pouco mais limpa, já organizei a fiação, se vocês lembram lá na outra lá também, ó, era bem mais poluída, então aqui eu já dei uma melhoradinha que eu não preciso puxar um pó-chave para cada um. Aliás, essa ligação aqui está errada, na verdade o 85 receberia o negativo e o 86 o pó-chave, tá? Essa ligação está teoricamente errada, mas funciona do mesmo jeito, isso aí não tem problema, tá? É só questão de ligação mesmo para seguir padrãozinho. Então aqui eu já melhorei ela já, deu uma diminuída, pode ser feito dessa forma, tá? Você não precisa pôr um fio para cada do negativo, lógico que você tem que calcular aqui também a espessura do fio, né? Mas você pode fazer dessa forma aqui também a ligação dos relés. Mas continua indo a enorme quantidade de relé e tudo mais. O meu ele tem ar condicionado e colocando a FUTEC basicamente o meu carro ele não vai funcionar o ar condicionado, né? Então pensando nisso, eu fiz um esqueminha que foi até uma outra dica do canal da FUTEC, o Bernardo deixou lá também. Alimentação do atuador da marcha lenta por um negativo. Como fazendo isso? Colocando um relé para a hora que você acionar o botão do ar condicionado, ele manda um pulso positivo e você vai mandar passar um pulso negativo, porque esse atuador da marcha lenta ele é acionado pelo negativo. Vou explicar para vocês depois por que ele é acionado pelo negativo, tá? Então você mandaria um pulso para lá, a hora que você acionasse o ar condicionado, mandaria um pulso para um relé. Esse relé mandaria um sinal de negativo. Isso aqui não tem problema, o relé ele, logicamente geralmente é usado para um positivo, mas você pode acionar ele como negativo também. Essa é uma forma de segurança para não ter risco de estragar o botão, nem nada do tipo, nem estragar também o atuador. Então aqui é uma forma de segurança. Então aqui mandaria um pulso negativo, aqui já estaria alimentado pelo negativo, esse pulso viria e abriria essa válvula da marcha lenta, só que ela ficaria aberta 100%, porque você não consegue controlar ela. Nesse caso você burlaria a FUTEC, a FUTEC não iria saber que o atuador da marcha lenta está aberto 100%, aliás ele ficaria aberto o tempo todo, então na hora que ela mandasse o sinal ele já estaria aberto 100%. Então é uma forma de você ligar o ar condicionado sem precisar passar pela FUTEC. Só que
como é no atuador da marcha lenta, corre o risco de ficar muito acelerado e tudo mais. Você botar um atuador pequeno, pode ser que sua marcha lenta não fique boa. Então é um pouco complicado. Pensando nisso, eu optei por melhorar novamente o projeto, né? Melhorar novamente aí o que eu queria fazer. E eu optei por excluir o sensor de pressão e de temperatura do óleo. A pressão do óleo eu vou usar o original para mandar lá no painel. Então ele vai acender a luzinha do painel normalmente. A outra pressão do cavalete vai continuar, mas aquele sinal eu passaria a usar ele para a Futec entender que eu liguei o ar-condicionado e ela controlar a válvula do PWM. Tá? Vou controlar a válvula do canister. Então a Futec saberia que eu liguei o ar-condicionado e ela que abriria a válvula de lenta. Então eu optei por isso, por não utilizar mais o sensor de pressão de óleo e temperatura do óleo. Eu achei que seria, não que eu achei que seria muita coisa, mas eu precisava melhorar isso, porque eu não quero perder o ar-condicionado do carro, não quero perder esse luxo, né? E usando aquela saída eu não conseguiria ficar 100%. Então às vezes no afinamento do carro ele não ficaria legal. Na hora que eu ligasse o ar-condicionado ele poderia ficar acelerado e tudo mais. De restante aqui não muda nada, continua tudo bem dizer a mesma coisa. Então não tem nada de novo aqui. Que eu vou mostrar pra vocês para ver que o sistema continua a mesma ligação e tudo mais. Aí eu já vou mostrar pra vocês aqui uma outra ligação. Aqui já continua tudo o mesmo esquema aqui. Então aqui não muda nada, sensor de pressão de óleo, sensor de velocidade, temperatura do motor. Então aqui não muda nada. Aqui a mudança maior é na caixinha de relé mesmo. Tá, a caixinha de relé aqui eu dei uma mudada nela. Eu consultei lá o manual da Futec e tudo mais, até entrei em contato com o suporte deles lá. E lá eles indicam realmente você colocar a Futec, a wide, tudo no mesmo relé, que isso aí não teria problema. Então a wideband aqui ligaria nesse mesmo relé aqui da Futec, então não tem problema. Aqui eu coloquei um relé para os bicos, então um relé só para ele. Um relé, eu mantive um relé somente para os sensores. Achei interessante isso, então eu realmente deixei um relé só para os sensores, somente para as bobinas. O que diferencia aqui da ligação da bobina é o seguinte: foi uma dica do Cabelo, Cabelo Motorsport lá também, tem um canal no YouTube, dá umas aulas sensacionais, o Instagram dele também é sensacional, muita informação boa. Ele deu uma dica que eu achei muito válida: a bobina ela fica o tempo todo ligada se você acionar o primeiro sinal da chave, então ela vai estar acionando, ela não vai ficar temporizada. Aqui foi uma dica dele muito boa em colocar temporizada junto com as bombas. Pode ver aqui também que eu já aumentei o número de bombas, já vou explicar para vocês também. Então colocar ela temporizada, eu consultei a Futec, ela informou que a Futec ela consegue acionar até 2 relés. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um relé, uma ligação para acionar a bobina temporizada, assim como as bombas. Então ela vai ficar aqui temporizada junto com as bombas. E a outra ligação aqui vai ser um relé para acionar as bombas. Então se vocês prestarem atenção aqui, ó, ele passa a linha 30, ele sai aqui no 87 e ele tá ligado aqui, já corrigi já também, né? Ele já vem ligado aqui no 86, que seria o pós-chaves desses outros relés de bomba. Então aqui ele tá temporizado esses 2 relés automaticamente. Esse relé, como ele que vai mandar o pós-chaves para as bombas, a hora que ele desativar, ele desativa todos os outros 3 relés. Então vai ser isso que eu vou fazer, vou usar um sinal só temporizado da Futec para acionar esses 2 relés, e esse aqui, consequentemente, manda o pós-chaves para os outros relés de bomba. Então fica todos temporizados. A intenção aqui é de usar uma bomba interna, uma bomba original mesmo, interna, que ela eu já tenho lá no sistema, ele é uma bomba elétrica. Então ele é um Gol monoponto, então ele tem uma bomba lá elétrica. Então o que a minha intenção é essa bomba interna, ela mandar combustível para dentro do cash tank, e essas 2 bombas externas puxarem do cash tank. Eu vi muita gente falando que dá falta e tudo mais, então eu tô pensando nesse tipo de saída.
colocar essa bomba interna para alimentar o cache tank, então ela vai estar sempre pegando da parte mais baixa do tanque e jogando pro cache tank o tempo todo. Então a chance de faltar combustível lá dentro, em curvas ou frenagem, coisa do tipo, vai ser reduzida, creio eu. Então a intenção é duas bombas externas e essa bomba interna e esse relé acionando essas três bombas. Ele vai mandar o sinal para acionar. E aqui é a ventoinha. Então a ligação é basicamente essa. Tá? Aqui tem um outro que eu fiz, esse aqui já tem tempo já. Ele está um pouco errado porque ele aqui ainda está com um sensor de pressão de combustível e temperatura. Não vai ser isso, mas aqui serve de base para vocês entenderem como que é a alimentação aqui do sensor de velocidade original do Gol, até do sensor também de pressão e temperatura da Bosch, se alguém tiver interesse. Essa alimentação dele, essa alimentação aqui é conforme o que a Bosch indica, tá? Tá tudo planejado conforme eles indicam lá. Então essa seria a intenção. Aqui já está atualizado já, então essa aqui que é a ligação, como ficaria das bobinas, daqui a ligação dos sensores, então todos os sensores estariam ligados aqui, os bicos aqui. Aqui é o atuador das bombas, então manda o sinal, ela manda para cá dos outros relés aqui que vai sair para a bomba. Então vai ficar dessa forma a ligação. A quantidade de relé que está sendo bem grande, eu estou optando por excesso de relé, mas não faz muita diferença. O problema é essa ligação de trazer positivo para alimentar esses relés, como é que vai ficar esse chicote. Então na hora da teoria aqui está sendo isso, mas às vezes na prática, se não der muito certo, a gente vai ter que melhorar isso e consequentemente melhorar esse desenho. Então aqui é a alimentação de todos. Então esse aqui eu vou deixar todos esses desenhos lá, se vocês tiverem interesse de melhorar alguma coisa, baixar alguma coisa, melhorar, tá ótimo.